E aí, pessoal, tudo bem? Promari aqui em vídeo, né? Em videoaula. Gravei especialmente para vocês, tá, 12? Essa videoaula, porque eu tô tendo que atender a um compromisso aqui dentro da escola e por isso não consigo estar com vocês em sala de aula, tá? Mas tá aqui a nossa aula. Gente, não é revisão, não é conteúdo repetido, é conteúdo novo, tá? Que eu tô deixando aqui para vocês, com o responsável que colocou esse vídeo aqui. Então, eu solicito encarecidamente que os senhores peguem os cadernos, guardem os celulares, aquela conversa que a gente sempre tem, como se eu estivesse aí com vocês, para que vocês assistam essa aula, porque é conteúdo novo, tá? É conteúdo de prova, é normal, tá? É o mesmo conteúdo que a gente teria se eu tivesse com vocês aí presencialmente. Então, peço aí que a sala fique em silêncio, que vocês colaborem. A aula vai acabar sendo mais dinâmica, né? Porque eu não estou interagindo diretamente com vocês, mas vocês sabem que qualquer dúvida, por favor, vocês tragam até mim, tá? Então vamos prestar bastante atenção aqui nessa aula. Imagina que eu tô aí com vocês, eu tô numa sala aqui do lado, tá? Eu tô fazendo alguma uma outra atividade aí com turmas que eu precisei fazer, mas tô aqui com vocês em vídeo, tá? Gente, na semana passada, isso, que a gente tem tanto feriado, né? Inclusive tem outro aí agora, no dia, nessa próxima semana, né? Que é o feriado aí de finados. Dia 3, então a gente não vai se ver. Dito isso, gente, nós paramos aí na semana passada, nossa última aula, a gente parou falando das reformas, certo? A gente viu então, eu vou compartilhar minha tela, lembrando que esses slides vocês têm disponível lá na minha pasta, né? Então, tá aqui projetado para vocês. A gente reparou, só para retomar aqui, naquele movimento que a gente chamou de a colisão do cristianismo católico no século XVI, a crise do catolicismo, né? Essa crise do catolicismo, a gente viu, acabou gerando algumas ações questionadoras da religião católica, que a gente chamou de reformas. Quantas reformas a gente tem? Três reformas. Lembra? A luterana, a calvinista e a anglicana. As três reformas a gente trabalhou nas semanas anteriores, portanto, né? Então a gente está percebendo que a força universal que a religião católica tem na Europa começa a entrar em quê? Em queda, né? Ela começa a entrar em ruínas, o catolicismo começa a ruir. Então, turma, a gente tem países como França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Suíça, que já se organizavam religiosamente fora da ordem católica de Roma, ou seja, fora da dinâmica de submissão ao Papa. Por quê? Por conta das novas religiões que surgiram aí com as reformas protestantes, né? Lembrando que a reforma de Lutero, que é a primeira, é uma das mais importantes, mas a gente tem que conhecer todas. Agora, antes da gente avançar um pouco mais nesse cenário da Europa, dessa situação religiosa, né? E a gente sabe que a Igreja Católica ela vai responder, e essa é a nossa aula de hoje. É importante eu apresentar para vocês, comentar alguma coisa que eu não falei com vocês ainda nas aulas passadas, que é o fato de que existe, turma, uma ferramenta extremamente importante, aí um advento, né, das reformas contra a Igreja Católica, que é precisamente o que a gente chama de invenção da imprensa. Turma, isso aqui é muito importante, tá? A imprensa vai ser inventada aí também na Alemanha, no Sacro Império, por aí um responsável, o inventor dela, um cara chamado Gutenberg. A imprensa vai ser inventada mais ou menos no mesmo recorte que as reformas, principalmente com a reforma luterana, e esse é um movimento muito importante aí em relação às críticas da reforma. Tá, o que eu quero dizer com imprensa? Imprensa significa jornal, é isso que eu tô querendo dizer? Significa mídia? Não, gente, imprensa não significa isso, tá? Quando eu falo para vocês que a imprensa está sendo inventada, eu tô me referindo a prelos tipográficos. Como assim? Gente, a capacidade de, vamos colocar entre muitas aspas aqui, tá? Imprimir está sendo inventada, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, por isso que eu estou dando uma travadinha. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar aqui na minha tela, o que que é imprensa. E ela é inventada e o que que isso tem a ver com as reformas e com as críticas ao catolicismo. Dá uma olhada, senhores. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, que eu projetei aqui na minha tela, esse prelo tipográfico, você percebe que é tipo um negócio de carimbo? Isso aqui é uma imprensa, tá? Isso aqui é um prelo tipográfico. Isso aqui é uma espécie de estrutura utilizada para reproduzir aí livros, obras em grande quantidade, obras escritas, tá? Então são espécies de grandes carimbos que acabam facilitando o processo de quê? De reprodução de ideias, né? Então isso aqui é muito importante.
Por que que isso é importante? Vamos retomar essas questões. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Dá uma olhada, gente. Por que, então, que a imprensa é importante? Inventada por Gutenberg. Porque, gente, a imprensa, ela vai fazer um negócio que a gente chama de quebrar o monopólio da Igreja Católica sobre o quê? Sobre o conhecimento. A invenção da imprensa, gente, ela quebra o padrão de conhecimento que a igreja tinha, porque quem dominava os saberes, a língua e, por exemplo, a Bíblia, né, que é um livro muito importante desse recorte, era a igreja. A igreja tinha o controle total, o domínio. Então, quando a gente tem, por exemplo, a invenção da imprensa, quem é que vai fazer muita utilidade? O Martinho Lutero. Lembra o Lutero, nosso primeiro reformador? Ele não é o responsável por fazer a tradução da Bíblia, que era em latim, para o primeiro idioma nacional, que é o alemão? Pois é, a imprensa ela facilita a circulação, por exemplo, dessas Bíblias que estão traduzidas para a linguagem nacional. Isso é um ponto muito importante. Então, a capacidade de você reproduzir conhecimento vem aí muito da imprensa. Ela é central, ela é extremamente importante dentro desse contexto. Aí você pode estar se perguntando, isso é uma coisa interessante de saber, tá? Que é o seguinte, gente. Eu estou falando que a Bíblia ela vai ser mais divulgada, né, que as pessoas vão ter mais acesso. Isso está muito de acordo com o que o Lutero dizia nas ideias dele, nas críticas que ele fez lá nas 95 teses. Mas tem uma coisa interessante a gente saber. Como é que eram registradas as Bíblias antes da imprensa? Se a imprensa traz essa modificação tão grande, como é que funcionava esse percurso antes? Isso aqui é muito curioso, tá, gente? Antes de a gente poder ter Bíblias sendo divulgadas e outros livros também, outras obras sendo divulgadas pela imprensa, aí do Gutenberg, lá no século XVI, as Bíblias que existiam na Europa, turma, as Bíblias do cristianismo católico, antes daí das reformas, elas eram realizadas, elas eram encontradas, elas eram escritas e registradas por meio de monges, padres específicos da Igreja Católica, que eles eram chamados monges copistas. Os monges copistas eram padres que a função deles dentro da Igreja Católica era a de reproduzir Bíblias. Você entende esse ponto? É importante disso daqui? Esses caras, turma, eles passavam a vida inteira o quê? Trancados em torres, tal qual a Fiona do Shrek, tal qual as princesas que ficam trancadas nas torres aí. E eles passavam a vida inteira, gente, basicamente enclausurados, escrevendo Bíblia. Aí pensa você comigo, ainda mais você que tem algum conhecimento aí, você que é cristão, você que conhece alguma coisa dentro dessa linha. Quanto tempo uma Bíblia demorava para ser escrita? Isso é muito curioso, até porque essas pessoas não viviam muito, né? Só que é curioso, gente, porque é o seguinte: os monges copistas, para escrever uma Bíblia, eles passavam aí aproximadamente 7 anos redigindo. 7 anos para conseguir escrever uma Bíblia. Se o monge vive, então, aí 35, 40 anos, gente, esse cara, ele mal escreve 5 Bíblias na vida dele, certo? Ele escreve 4 no máximo. Então, a quantidade de conhecimento, a Bíblia, outros livros que a gente tem, é muito restrita. Quando a imprensa é inventada, eu quero que você pense nisso. Uma Bíblia que demorava 7 anos para ser escrita, agora, ela em linguagem nacional, né, porque ela foi traduzida pelo Lutero, ela demora o quê? Uma semana. Ela demora um mês. Você entende a diferença, a rapidez que a gente tem nesses processos? Então, a imprensa, ela é extremamente importante, sabe? A imprensa, precisamente por conta dessa importância enorme que ela tem dentro desse recorte, a imprensa, ela vai ser vista de uma determinada maneira aí, pelo quê? Pela Igreja Católica. Qual que é a percepção que a Igreja Católica tem acerca da imprensa e, consequentemente, acerca das reformas, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Eu trago um exemplo para vocês, turma, que é um exemplo de um cara chamado, da obra, né, do livro de um cara chamado Vitor Hugo, né? Certamente vocês já ouviram falar do Vitor Hugo numa obra chamada Os Miseráveis, sim ou não? É muito famoso Os Miseráveis, tem filme, tem teatro, tem tudo aí com Os Miseráveis. O Vitor Hugo tem uma obra, ele escreveu uma obra chamada Notre Dame de Paris. A obra Notre Dame de Paris, inclusive, é uma literatura que dá origem ao filme Corcunda de Notre Dame, da Disney, acho que você já assistiu. Pois é, essa obra Notre Dame de Paris, do Vitor Hugo, ela é uma obra que ela traz uma situação que eu gosto de usar como exemplo de como a Igreja Católica enxergava a imprensa, tá? E as críticas, inclusive, que vêm junto com ela. Nessa obra, a gente tem, nessa história, um clérigo, um padre, um bispo, que tem uma situação que ele está assim, dentro de uma casa, e essa casa está na frente da catedral aí de Notre Dame.
né? E Notre Dame está sendo construído. Notre Dame é uma catedral católica, né? Importantíssima. E aí, o livro do Victor Hugo diz que esse clérigo, ele olha para sua mesa, a mesa da casa onde ele está, e ele vê um livro impresso na mesa. E aí diz a cena que ele olha para o livro, e aí quando ele olha para a janela, ele olha para a Catedral de Notre Dame, e ele diz o seguinte, ele diz em francês, olha que chique, ele diz assim, ceci tu iras cela. Meu Deus, o que isso significa? O que esse clérigo falou? Em tradução, gente, o clérigo diz o seguinte, ceci tu iras cela. Isto, ele aponta para o livro, vai matar aquilo. E ele aponta para a Catedral de Notre Dame que está sendo construída do lado de fora. Aí você pode pensar, tá bom, Mari, não entendi nada. Gente, o Victor Hugo ele quer dizer o seguinte: a Igreja Católica olhava para a difusão do conhecimento, para os livros, por exemplo, que estavam sendo impressos, para a Bíblia que circulava, e dizia: a imprensa mata a Igreja Católica. Se isso aqui, tu errasse lá. O livro, a capacidade de circulação de ideias vai acabar enfraquecendo a igreja, aí simbolizada pela Catedral de Notre Dame, desse exemplo que eu estou passando para vocês, tá? Obra polêmica aí desse recorte, tá? Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. Então a igreja não gosta nada do que a imprensa vai fazer junto com as reformas, tá? Dito isso, gente, a Igreja Católica, o que você acha, Doze? A Igreja Católica ela ia ficar calada em relação aí às reformas, em relação às críticas que foram feitas? Ela não vai ficar calada, gente. Precisamente por isso, nós temos a ocorrência do que a gente chama de contra-reforma da Igreja Católica. O que é a contra-reforma? É a resposta da Igreja Católica. A contra-reforma, gente, ela é a reação, ela é o contragolpe da Igreja a essas reformas, a essas críticas que foram feitas a ela aí pelas reformas, tá? De maneira geral, por todas elas, né? Por isso, contra a reforma, ela vai contra aquilo que foi sendo falado. Qual que é o objetivo da Igreja Católica em fazer uma contra-reforma, turma? O objetivo era precisamente reformular as estruturas internas dessa igreja para reforçar e conseguir manter essa posição milenar que a Igreja Católica tem como uma instituição de força. A contra-reforma, portanto, turma, corresponde, presta atenção, a ações, a decisões que a Igreja Católica toma depois da reforma luterana, calvinista e anglicana para conseguir conter a sua crise, os abalos da sua estrutura. Então a Igreja Católica precisa se mexer, ela precisa dar alguma resposta. E é isso que é a contra-reforma, é a resposta, é como a Igreja vai rebater todas as críticas que ela recebeu pelos reformadores, né? Tanto o primeiro, do primeiro até o último, tá? Desde o Lutero, passando pelo Calvino, até o Henrique VIII. Portanto, gente, nós entendemos aí, presta atenção aqui em mim, tá? Que a Igreja Católica, ela vai tomar aí, ela vai fazer alguns movimentos para reaver a sua situação de crise. Ou seja, a Igreja Católica, ela vai fazer alguns movimentos para tentar conter o problema. E esses movimentos a gente entende, portanto, como a reação da igreja. Vamos dar uma olhada no que a Igreja Católica vai decidir fazer para conter as suas crises? Primeiro movimento que a Igreja Católica faz, turma, é a criação de uma coisa que a gente chama de Companhia de Jesus. Em 1534, acompanha o slide comigo, tá? A Igreja Católica, ela cria a Companhia de Jesus. O que raios é a Companhia de Jesus, turma? A Companhia de Jesus, ela foi uma ordem religiosa militar que tinha como objetivo principalmente realizar missões religiosas. O que é uma missão? É uma tarefa de evangelização em busca de novos adeptos para a religião católica. Porque você concorda que se a gente tem novas vertentes religiosas, a gente começa a ter o catolicismo perdendo adeptos, né? E aí a Igreja Católica dizia, a gente precisa reaver esses adeptos. A gente precisa dar um jeito aí de espalhar o catolicismo e fazer o catolicismo pegar de novo, vamos colocar assim. E a Companhia de Jesus, turma, ela serve como um mecanismo para isso, para achar novos adeptos. Mas, assim, uma coisa que é importante destacar sobre essa Companhia de Jesus é o fato, turma, de que essas missões para evangelizar, para pregar esse cristianismo católico, em busca de novos adeptos, acontece principalmente no que a gente chama de Novo Mundo, na América. A atuação principal da Companhia de Jesus
é a América que vai começar a ser descoberta agora. Inclusive, isso vocês vão ver comigo, tá? Essas informações nos módulos 36, 37, 38, 39, 40. A gente vai ver junto. Tudo bem? Até o final do ano, certo? Então, a Companhia de Jesus, ela é um órgão para espalhar a palavra, principalmente para quem nunca ouviu falar de cristianismo, que sejam católicos, tá? A Companhia de Jesus, ela é organizada pela Igreja Católica e ela é fundada por um padre chamado Inácio de Loyola. Essas informações, perdão, elas são muito importantes, turma. Inclusive, os padres aí, que fazem parte da Companhia de Jesus, que vão fazer as missões religiosas, que vão evangelizar indígenas, esses padres da Companhia de Jesus, eles eram chamados de jesuítas, tá? Os padres jesuítas. Os jesuítas têm uma grande importância aqui na América, uma grande importância no Brasil, porque é exatamente para cá que esses caras vão vir para pregar, perdão, a religião católica, o catolicismo, tá? Não qualquer cristianismo. O cristianismo católico, né? A igreja tentando se reerguer. Então, primeira coisa que a igreja cria, Companhia de Jesus. 1534, os jesuítas, que vão espalhar a palavra, tá? Tudo bem? Segundo movimento, segunda criação da Igreja Católica, é importante, não é bem uma criação, turma. O segundo movimento que a Igreja Católica faz para não entrar em parafuso total depois das reformas é retornar na Europa com a prática dos chamados tribunais de Santo Ofício. O que são os tribunais do Santo Ofício? Turma, os tribunais de Santo Ofício eram tribunais de julgamentos por parte aí de clérigos que iriam julgar, como julgam crimes hoje em dia. Esses tribunais, eles julgavam pecados e heresias cometidos contra a religião católica. Os tribunais do Santo Ofício eram julgamentos que acometiam pessoas que eram apontadas por serem hereges, por estarem cometendo pecados contra a Igreja Católica, tá? Os tribunais de Santo Ofício, portanto, turma, eram julgamentos aí que envolvia penitências e torturas com o objetivo de, através do sofrimento do corpo, redimir a alma de quem pecava. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Uma Igreja Católica, ela acreditava, pelos tribunais do Santo Ofício, nesse momento, tá? Ela acreditava que se você castigasse o corpo, que é carne, a alma seria redimida, tá? Então, assim, se você cometer um pecado, é só você sofrer uma punição na tua carne que você pode ter o perdão desse pecado, né? Então, atrela o sofrimento à salvação da alma. Tudo bem? Essa é uma prática que aconteceu por muito tempo. Ela é uma prática medieval, tá? Bem antiga, bem antes disso daqui, que vai ser retomada durante o processo da Contra-Reforma. Ok? Aí você pode pensar, tá, Pro, mas quem é que era alvo do Tribunal do Santo Ofício aqui dentro desse recorte? Turma, os principais alvos desses tribunais de julgamento extremamente agressivos, de tortura, de muitas penitências, eram principalmente quem? Os adeptos das novas linhas religiosas, das reformas, então o luterano, calvinista que fosse pego por um tribunal, ele seria punido, sofreria penitências, mas também os hereges, né? O que é um herege? Um herege é alguém que comete aí, ele vai contra a doutrina da Igreja Católica, né? Quer ver um exemplo de heresia, de herege? As bruxas, né? As mulheres que eram, não são mulheres, homens também, mas principalmente mulheres que eram consideradas bruxas, elas eram punidas pelos tribunais do Santo Ofício, tá? E aí essas torturas envolviam serem queimadas vivas, afogadas, né? Sofrerem laceração no corpo, né? Era um processo bastante violento em termos de tortura, porque a Igreja Católica acreditava que só assim a alma seria redimida do pecado, através do sofrimento do corpo. Para uma bruxa, inclusive, turma, não existe assim, apanhou, sei lá, foi dilacerado na pele. Não, uma bruxa, de maneira geral, ela tem um pacto com o diabo, né? É isso que dizia a narrativa. E essas mulheres que eram consideradas mulheres que tinham pactos com o diabo, só tinha uma única forma de salvar a alma dessas mulheres, que era a morte. Morte na fogueira, enforcamento, afogamento, o Tribunal do Santo Ofício fazia isso, tá? A gente viu, inclusive, um exemplo de penitência dessa com a Joana d'Arc. Lembra da Joana d'Arc que a gente viu lá na Guerra dos 100 Anos? Ela sofreu como bruxa no tribunal, tá? Então a igreja volta com isso. Para quê? Para mostrar que ela controla, que ela consegue controlar pecador, tudo bem? Então, primeiro ponto que a igreja faz,
cria a Companhia de Jesus para conseguir novos adeptos. Segundo ponto, retoma com o Tribunal do Santo Ofício para controlar aí as pessoas, né, para punir quem não segue o catolicismo. E um terceiro ponto de ação, a Igreja Católica ela vai criar, olha que interessante, gente, um catálogo, uma lista de livros nocivos. Como assim livros nocivos? O que que são livros nocivos? Turma, a igreja ela vai listar um conjunto de livros que são proibidos e que serão censurados a todo bom cristão. Um bom católico ele não poderia ler e nem possuir nenhum desses livros, tá? Essa lista de livros que a igreja diz que não podem ser lidas pelas pessoas, porque são livros que podem perverter a alma a alma e a consciência cristã dessas pessoas, essa lista é chamada de, recebe um nome em latim, que é importante, tá? Que é Index Librorum Prohibitorum. Index Librorum Prohibitorum. Latim, que significa index, né? É a lista, librorum, de livros prohibitorum, proibidos. Lista de livros proibidos. Livros que não podem ser acessados. Quer ver um exemplo de um livro que foi proibido pela Igreja Católica, pelo índice de livros, aí pelo Index Librorum Prohibitorum? O Notre Dame de Paris. Aquele livro do Victor Hugo que eu mencionei, que fala sobre esse clérigo que critica a imprensa, esse clérigo que é um homem muito agressivo, inclusive, se você assistiu Corcunda de Notre Dame, é aquele bispo central lá do filme, né? Esse livro ele é muito criticado, a Igreja Católica coloca ele como um livro nocivo. Outro livro nocivo também, O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, você viu isso na aula de Renascimento, essa obra. Também é colocado como um livro nocivo, tá? Isso a igreja está tentando fazer o quê, gente? A gente não tem a imprensa? A imprensa não está fazendo circular várias obras aí que inclusive criticam a Igreja Católica? A Igreja Católica precisa frear, ela precisa barrar essas obras. Então, o índice de livros entra nesse sentido. Se você fosse pego com Notre Dame de Paris do Victor Hugo, com o Nicolau Maquiavel debaixo do braço, você ia para o Tribunal do Santo Ofício, tá? Esse livro seria confiscado, ele seria queimado, ele seria destruído pela Igreja Católica. Tudo bem? Então, esse é o terceiro ponto importantíssimo, né? Recupera comigo quais são os 3 pontos. Companhia de Jesus, evangelizar. Tribunal do Santo Ofício, manter as pessoas na linha, fora do pecado, respeitando o catolicismo. Terceiro ponto, voltar a controlar as mentalidades, fazer uma lista proibindo coisas que não poderiam ser acessadas para o catolicismo não ruir totalmente, tá? A questão ainda é a seguinte, turma, isso é importante destacar para vocês. Além desses movimentos, desses 3 movimentos anteriores, a Igreja Católica, o Papa, né, da Igreja Católica nesse momento, que é o Papa Paulo III, que inclusive, gente, o Papa Paulo III é o mesmo Papa lá do Henrique VIII, o Papa que não deixou o Henrique VIII se divorciar, é o mesmo Papa. O Papa Paulo III, ele organiza, além dos pontos anteriores, ele organiza uma reunião de todo o corpo eclesiástico católico, ou seja, de todos os principais nomes do catolicismo. Esses homens, eles são convocados, aí padres, bispos e figuras importantes, eles são convocados para uma reunião para debater outras medidas para salvar a Igreja Católica na Contra-Reforma. Essa reunião de todo o corpo eclesiástico é chamada de Concílio de Trento, tá? O Concílio de Trento, turma, veja bem, não é simplesmente uma reunião, ela é uma bateria, um conjunto de reuniões que vão ser desenvolvidas aí, tá? De 1545, olha a data, a 1563. Gente, são quase 20 anos da Igreja Católica fazendo o quê? Debatendo medidas para conseguir se salvar das críticas das reformas, tá? Aqui tem uma imagenzinha que mostra aí, né, vários clérigos, bispos, padres reunidos pensando medidas para reaver a posição aí dessa Igreja Católica. Vamos dar uma olhada aí nessas medidas, turma? O que a Igreja Católica dizia? Medidas, portanto, tomadas aí por essa Igreja Católica. Dentre as medidas, turma, o que a gente vai ter? Tá? Medidas do Concílio de Trento. Vê essa listinha comigo. Primeira delas, primeira coisa que a igreja faz é reafirmar os seus dogmas, as suas diretrizes inquestionáveis do catolicismo e também da figura central do Papa. Isso aqui é muito importante, porque lembra o que o Lutero fez? Uma das primeiras teses do Lutero que eu mostrei para vocês era a seguinte: o Papa é uma farsa, lembra?
O poder do Papa é uma mentira. A primeira coisa que a Igreja Católica faz no Concílio de Trento é dizer o seguinte: temos que reforçar que o poder do Papa não é uma mentira. O poder do Papa é uma verdade. Nós interpretamos que Pedro, o apóstolo de Cristo lá, é o primeiro Papa. A Igreja Católica está se defendendo. Ó, é isso sim. O Papa é importante sim. Vamos bater esse martelo. Além disso, além dessa primeira medida que eu destaco, segunda medida, a Igreja Católica instaura um negócio que a gente chama de catequese. O que é a catequese? Cadê os católicos aí da sala? Gente, catequese é instrução religiosa. A Igreja Católica, ela cria catequese na Contra-Reforma. Porque é o seguinte, você concorda comigo que depois do Lutero, todo mundo, aspas, tá? Pelo amor de Deus, as pessoas conseguem ter mais acesso à Bíblia, ou seja, elas conseguem ter acesso e direito à livre interpretação bíblica. A Igreja Católica diz: se todo mundo consegue ter acesso à interpretação bíblica, a gente tem que fazer essas pessoas entenderem o que a gente quer que elas entendam. A Igreja Católica diz: a catequese ela vai servir para instruir as pessoas a entender essa Bíblia que agora corre livremente pela Europa de maneira o quê? Adequada. A catequese, então, que eu acho que até alguns de vocês fizeram na vida de vocês, a catequese, gente, ela reforça o papel que a Igreja Católica tem, perdão, na instrução religiosa e principalmente dos jesuítas, tá? Então a catequese, ela é um mecanismo principalmente, vamos lá, desse órgão aqui, da Companhia de Jesus, tá? Quem é que vai ser catequizado por esses caras? Além, obviamente, de pessoas da Europa, os indígenas da América, por exemplo, né? A catequese, portanto, é o ensino que a Igreja Católica considera adequado, já que não pode virar festa do quiabo, todo mundo tem acesso à Bíblia, tem que tomar cuidado, tá? Então, além de reforçar dogma, reforçar a figura central do Papa, instaurar a instrução religiosa que a gente chama de catequese, a Igreja também, no Concílio de Trento, na sua Contra-Reforma, dizia o seguinte: temos que nos distanciar da ação dos príncipes. O que isso significa? Esse terceiro tópico, essa terceira medida significa o seguinte, Doce: a Igreja Católica, ela não poderia se deixar ser influenciada por nobres. Os nobres compravam cargos, frequentemente, cargos altos na Igreja Católica, eles influenciavam decisões da Igreja Católica, e no Concílio de Trento a Igreja Católica decidiu o seguinte: não dá mais para qualquer um pisar aqui dentro. Tá? Não dá para comprar cargo, não dá para a gente estar tão próximo de príncipes, de nobres, a gente tem que ter um certo distanciamento, tá? É uma outra medida do Concílio de Trento. Ainda nesse ritmo aí, quarto ponto, quarta medida que eu destaco para vocês, a Igreja Católica ela faz um movimento de moralização do clero. O que é moralizar o clero, turma? A moralização do clero é o seguinte: é chegar nesses padres e pela primeira vez dizer o seguinte, ó, nós estamos errando. O nicolaísmo, lembra aquele desregramento sexual? Isso é errado. A simonia, a venda de indulgências, de perdão de pecado, de pedaço do céu, é errado, não é adequado, tá? A igreja está se moralizando, ela está botando a moral na sua estrutura, ela está estabelecendo, então, turma, que existe corrupção interna, a igreja reconhece isso e ela entende que ela precisa se limpar, tá? Então, existe aí uma crítica à corrupção interna dos eclesiásticos e um chamado a se repensar toda essa corrupção que leva a igreja à crise, né? Um quinto ponto importantíssimo, a Igreja Católica ela vai instaurar o celibato aos eclesiásticos. O que é celibato, gente? É aquela determinação de que um padre não constitui família, de que um representante da religião católica não pode ter relações sexuais, tá? O celibato, portanto, é uma regra, né? O padre não constitui família. Enquanto a gente viu no Lutero, um líder religioso constitui ou não constitui família? Responde aí, eu vou tô ouvindo aqui, tá? Claro que ele constitui família, né? Um pastor pode se casar e ter filhos, um padre não. E a Igreja Católica reforça isso no Concílio de Trento, que está repensando essas medidas, tá? O celibato é reforçado no Concílio de Trento. Não pode constituir família os líderes religiosos. E claro, a Igreja Católica, ela vai também aqui como último movimento criar, turma, seminários para a formação de eclesiásticos. O que isso significa? Significa que a igreja ela diz o seguinte: você quer ser um líder na igreja católica, quer ser um padre, quer ser um bispo, você vai ter que estudar. Vai ter que falar latim, vai ter que falar grego, vai ter que falar pelo menos 3, 4 idiomas. Para você se tornar um líder na igreja católica, não é só comprar um cargo, que era o que acontecia com o quê?
com a simonia. Não, não. Você vai ter que estudar anos a fio para conseguir se tornar um líder dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela coloca um sarrafo lá no alto. Para você ser padre aqui, não é só comprar cargo, tá? Vide até, turma, até hoje em dia. Você já viu o trampo, o trabalho que é para um papa ser papa? Um padre aí, para se tornar um bispo, uma figura importante, para virar um papa, ele precisa estudar muito, falar várias línguas, ele precisa ser muito intelectualizado, ele precisa saber muito de teologia, de história e de outras informações. Porque a Igreja Católica diz, aqui não é bagunça, né? A partir da Contra-Reforma, aqui não é bagunça. A gente tem que ser instruído, a gente tem que ter informação, teologia, conhecimento de palavra, né? A igreja, ela afirma tudo isso. E aí, Dozê, eu pergunto para vocês o seguinte: deu certo? Ó, Companhia de Jesus, Tribunal de Santo Ofício, a lista de livros, Concílio de Trento, essas medidas todas. Deu certo? O que eu quero dizer com essa pergunta? Eu quero dizer o seguinte, gente: a Igreja Católica, ela conseguiu se reerguer? A reação à Contra-Reforma fez efeito? Queridos, sim, a Contra-Reforma fez efeitos. A Igreja Católica consegue aí se reerguer. Veja bem, não é que ela vai apagar as ideias da reforma, mas a Igreja Católica ela não vai ruir. Ela vai conseguir se reposicionar com uma relativa força. Não à toa, tanto ela consegue se reposicionar, turma, que é essa igreja católica que está se reavendo no século XVI, que vai, por exemplo, acompanhar as grandes monarquias católicas, como Portugal, Espanha, na era das chamadas grandes navegações, que é o momento onde a gente vai ter o quê? O achamento do Novo Mundo, o achamento da América. Turma, a gente vai começar a ver isso daí, né? Que a gente vai ter a América sendo descoberta pelos europeus, e junto com as primeiras embarcações que vêm para a América, por exemplo, a excursão aí do Pedro Álvares Cabral, quem é que vem junto com o Pedro Álvares Cabral? A Igreja Católica. Assim que as primeiras embarcações chegam na América, no Novo Mundo, a primeira coisa que os caras fazem é fincar uma cruz católica no chão dessa terra. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tá junto, ela tá dando valor, ela tá dando moral para esse processo. Não à toa rola catequese à torta à direito aqui na América, né? Em relação aos povos naturais, aos povos nativos da terra. Então, sim, a reação gera efeito, a igreja não quebra, ela não entra em ruína total. Tudo bem? Não significa que as outras reformas não existem. Elas existem com força total. A Inglaterra é anglicana, o Sacro Império Romano Germânico difunde o luteranismo, né, as ideias luteranas, e a Europa tem acesso ao calvinismo, mas o catolicismo continua sendo uma espécie de regra, ok? A Contra-Reforma funciona. Senhores, tudo bem com isso? Acredito que sim. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, pode me procurar posteriormente que a gente tira, que a gente esclarece, certo?